Então, vamos lá. Uma motocicleta de 500 quilogramas. 500 quilogramas é a medida do quê? Força, massa ou aceleração? Massa. Encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de acelerar de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa letra é A, que é a aceleração. Eu tenho a aceleração e tenho a massa. Durante um intervalo de tempo, o tempo aqui, ele não vai na equação de Fermat, da segunda lei de Newton. Então, para que está servindo isso daqui? Só para confundir o aluno. Esse dado de 5 segundos aqui. Determine a intensidade da força exercida sobre essa moto. O que acontece? Eu tenho a massa e a aceleração. Com a massa e a aceleração substituindo aí, eu consigo descobrir a força. Só substituir aí e resolver. Vai ser uma multiplicação. 500 vezes 0,2. 500 vezes 0,2 é 100 newtons. Então, não esquecer as unidades de medidas, né? Força newton, massa quilograma e aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, memorizou isso daí, fica simples, até de encontrar essas grandezas ali no enunciado do exercício. Quando sujeita a uma força, então está aqui identificado, F, massa desse corpo é 60 kg. 60 kg é massa. E 300 newtons é força. Ele está falando que a aceleração vai ser constante, ele vai querer saber esse valor. Qual o valor da aceleração? Substituindo na equação, no lugar da força eu coloco 300, no lugar do M eu coloco a massa de 60. E aí, para resolver uma técnica matemática, o fator de multiplicação, aí o inverso é a divisão. Então, eu vou dividir para achar o fator de multiplicação. Vou dividir 300 por 60, eu acho o fator de multiplicação. 300 dividido por 60, eu tenho 5 metros por segundo ao quadrado aí. Bom, dois blocos de massas, 4 kg e 2 kg. Esses dois blocos estão ali embaixo. Não são 4 blocos, são 2 só. Respectivamente, estão presos por si por um fio inextensível de massa desprezível. Inextensível é que não estica. De massa desprezível é porque não é muito pesado, senão ele vai influenciar no processo. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F. Esse F, essa flechinha em cima do F aqui, por mais que essa força está indo para a direita, essa flechinha aqui em cima indica que é uma grandeza vetorial, e não que a flechinha sempre vai ser para a direita. Ele pode aparecer esse F com essa flechinha em cima e a força ali embaixo está para a esquerda. Aquela flechinha ali não está indicando. O que está indicando a direção nesse sentido é essa em vermelho aqui. Cujo módulo é igual a 3 newtons, sobre uma mesa horizontal sem atrito. O fio é fraco e corre o risco de romper-se. Então, ele pode estourar esse fio. Né? Ele é muito fraco. Qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Então, eu vou falar que esse é a primeira composição, nesse aqui, e essa é o segundo modo de puxar. Primeiro e o segundo. Qual modo eu teria que montar se esse fio pode romper? Na primeira composição ou na segunda composição? Na primeira composição, né, pessoal? Puxando pela massa o quê? Pela massa maior ou pela massa menor? Puxando pela massa maior. Então, essa é uma resposta. Justifique sua resposta. Para justificar, a gente vai ter que calcular e descobrir a tração aqui. Vou chamar de tração 1, no exemplo, na composição 1, e tração 2 na composição 2. Então, eu vou calcular como se fosse no primeiro caso, a tração 1, e vou calcular no segundo caso, a tração 2, para ver que vão dar valores diferentes, né? Comprovar isso. Então, eu vou calcular na tração 1. Primeiro de tudo, né, eu descubro a aceleração do sistema. A aceleração do sistema, eu aplico Fermat e vou fazer o quê? Somar as massas 1 e massa 2, para descobrir a aceleração do sistema, certo? Então,
Aplico em Fama, só que como tem um conjunto e tem duas massas, eu vou somar as duas. Vai ficar isso aí, ó. Então, só anotar isso daí, porque vai somar as duas massas, 4 e 2 a 6 aqui. E aí esse 6 vai passar dividindo, né? Como a gente já fez aí, usando essa equação Fama. Qual a diferença? Que eu estou somando as duas massas que estão ali, só. Massa 1 e massa 2, no lugar do M. E aí vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado a aceleração do sistema. Não é a resposta. Isso é só para eu descobrir a aceleração do sistema. Descobrindo a aceleração do sistema, o que a gente faz para descobrir a tração 1? Esse fio 1, no caso a tração 1 que eu coloquei aqui, esse fio ele puxa o bloco de 2 kg. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton isolando só o bloco de 2 kg, porque nesse primeiro caso o fio puxa o bloco de 2 kg. Eu quero saber qual é a força para puxar o bloco de 2 kg. Então eu vou aplicar em Fama, que é a segunda lei de Newton, só com a massa de 2 kg. É esse caso aqui, ó, tração 1. Então, força de tração 1, estou chamando ali daí, a força da tração no fio 1, é a massa do bloco 1 que está sendo puxado vezes a aceleração. A aceleração dele é a aceleração do sistema. E aí eu faço para a tração 2, no segundo caso. Descubro que vai dar o dobro. Então está provado aí. Na primeira, no caso 1, na primeira composição, a tração 1 seria 1 newton. Na tração 2 seria o dobro, porque é o dobro da massa, né? Na segunda composição. Ele ia puxar o bloco de 4 kg. O processo é o mesmo. Só que tem uma diferencinha, só uma diferença. Tá? Lá eu apliquei Fama para descobrir com a massa do bloco que estava sendo puxado, né? Então, o fio estava puxando, no primeiro caso o fio estava puxando 2, eu apliquei para descobrir a força lá só com a massa de 2 kg. E depois, no segundo caso, eu descobri a aceleração do sistema e apliquei só com a massa de 4 kg. Então, eu descobri a aceleração do sistema e apliquei Fama separado nos blocos que estavam sendo puxados pelo fio. Agora é o seguinte, vai aparecer uma força aqui entre os blocos de compressão, de contato, que eles chamam. Então, o que acontece? Eu empurro o bloco A e o bloco A encosta no bloco B. E eu continuo empurrando. Vai aparecer uma força aqui no meio. Quem que é o responsável por essa força de contato? É o bloco A ou o bloco B? Bloco A. Será que é o bloco A? O A? Será que é o A? Na verdade, não. Tecnicamente seria o B, porque o A está sendo apenas empurrado. Exatamente. Quem que está se opondo aí? Se eu tirar o bloco B, né, no caso, antes de encostar no bloco A, antes de encostar no bloco B, eu estava aplicando força no bloco A. Entendeu? E estava de boa. Aí o bloco A encontra o bloco B. Quem é que resiste? Quem é que segura o movimento aí do bloco A é o bloco B. É o bloco B que está se opondo ali no contato. Tanto que, olha só, isso aqui é uma pergunta parecida com aquela. Se eu empurrar no formato que está aí, certo? Deixa eu colocar uma tinta em branco aqui, que daí eu vou apagar. Se eu empurrar no formato que está aí, aparece uma força de compressão aí, entre os dois blocos. Beleza? Dá para perceber que eles têm tamanhos diferentes. Um é mais maçudo que o outro. Se eu fizer isso aqui, ó, apagar essa força, e empurrar do outro lado, a mesma força. Vocês acham que a força de compressão vai ser a mesma ou vai ser diferente? Acho que seria a mesma. A força de compressão. A pressão exercida seria a mesma. A única diferença seria que um é mais pesado do que o outro. Tá. Vamos supor, então, eu vou tentar mudar a opinião. Vamos supor que esse bloco B aqui tenha 1 kg só. 1 kg. E esse daqui tenha 30 kg. E eu colocar o teu dedo aqui entre os blocos. Colocar o teu dedo entre os blocos e empurrar. Se eu empurrar
daqui para lá, e o teu dedo estiver entre os blocos ali, você vai sentir uma força de compressão, sim? Sim. Se eu mudar essa força, e empurrar do outro lado, empurrar o bloco 1 e o bloco 1 encostar no bloco de 30 kg, e eu continuar empurrando até movimentar, a força no teu dedo vai ser a mesma? Dessa forma que você explicou, creio que não. 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 Então, a força de compressão, ela depende de que lado que eu vou empurrar, se eu tenho massas diferentes. Porque quem que vai se opor ao movimento? É o bloco que está do outro lado da força aplicada. Professor, então, assim, poderia-se dizer que o peso menor causaria mais pressão? Não. Se eu empurrar pelo peso menor, o peso menor vai encostar no peso maior e ele tem que deslocar o peso maior. Então, o bloco que vai ser deslocado, pelo bloco que eu estou aplicando a força, é que define a compressão. Então, aqui, nesse caso aqui, Entendi. quem que define a compressão aqui? É o bloco B. O bloco B que define a força de compressão. Se o bloco B fosse maior, o que ia acontecer com essa compressão? Seria maior. Porque daí eu estou tendo que empurrar, o bloco A está encostando e tem que empurrar uma massa maior. Entende? Então, a força de compressão também depende do mesmo modo com que a força de tração lá naquele exercício depende da massa que ele está puxando, a força de compressão depende da massa que ele está empurrando. Então, entre bloco A e B, quem está empurrando quem? O bloco A está empurrando o bloco B ou o bloco B está empurrando o bloco A? Nesse caso aí. O A estaria O empurrando A tá bem. empurrando bem. O A está empurrando o B. Então, o bloco que está sendo empurrado pelo outro bloco é que ocasiona a compressão. Então, esse daqui é o responsável pela compressão. Porque o bloco A está tendo que empurrar ele. Ele que se opõe ao movimento. A força de compressão aqui depende do bloco B. Então, como é que eu vou descobrir a força de compressão aqui? Eu tenho que fazer o mesmo modelo do exercício que eu acabei de resolver lá na tração. Descobrir primeiro o quê? Aceleração? Exatamente. Tanto que aqui está na letra A para eu descobrir a aceleração do conjunto. Porque ele já está induzindo aí que o aluno ele já está forçando o aluno a determinar essa aceleração primeiro de tudo, aceleração do conjunto. E depois, para eu descobrir a força de compreensão aqui, ou força de contato entre os blocos aqui, eu vou aplicar fama só com a massa do bloco que está sendo empurrado pelo outro bloco. Ou seja, só com a massa do bloco B. Então vamos lá. Vamos começar. Letra A, aqui. Vamos ler o exercício. Uma força horizontal de intensidade, a força eu tenho. F é de 10 newtons. Então eu tenho aqui a força. 10 newtons. É aplicada a um bloco A. Eu aplico a força no bloco A. De 6 kg. O qual está apoiado em um segundo bloco B. De 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Determine a aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto é o mesmo processo que eu acabei de fazer lá. Fama, só que tem mais de uma massa, massa A, vamos colocar aqui, mais massa B, porque ele está apelidando de A e B essas massas aí, vezes A. Substituindo aqui, a força eu tenho, né? Quanto que é a força aí? 10 newtons. 10 newtons. As massas, 6 mais 4 kg, vezes A. 10 é igual a 6 mais 4, 10. 10 dividido por 10 vai dar quanto aí? 1. Aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, beleza. Descobri a aceleração. Então, aqui na letra A, 1 metro por segundo ao quadrado.
A intensidade da força que um bloco exerce no outro é isso daí. A força que um bloco exerce no outro, eu tenho que ver quem é que está se opondo ao movimento. É o bloco B que está sendo empurrado pelo bloco A. Então eu tenho que aplicar fama só com a massa do bloco B para responder essa pergunta na letra B aí. Vou colocar aqui letra A, colocar aqui letra B. Fama só com a massa do bloco que está sendo empurrado. A massa do bloco que está sendo empurrado ali é de 4 kg. Ele que está provocando a compressão. 4 vezes a aceleração do sistema deu 1. F é igual a 4 newton. Agora, letra A, B, C. Letra C. A intensidade da força resultante em A e em B. Bom, eu isolo os blocos, né? No bloco A, eu tenho para a direita 10 newtons e a força de compreensão que eu descobri aqui entre os blocos, que é 4. Então, se eu isolar o bloco A, eu tenho uma força aqui de 10 newtons. E a força que o bloco... Eu estou isolando o bloco, então não estou desenhando o bloco B. Eu estou isolando, só olhando para o bloco A. Eu tenho de 10 newtons e o bloco B se opõe a 4 newtons, que é a força de contato que eu descobri lá. Então, a força aqui, a força resultante vai ser 10 para a direita, 10 para a direita mais menos 4. Por quê? Porque os vetores, um está para a direita, outro está para a esquerda, é o contrário. Então, a força resultante aqui nesse bloco A, só no bloco A, força resultante vai ser 6 newton. E no bloco B, não tem força lá do lado direito do bloco B, só tem a força de contato, que é o que a força de contato trocada entre eles, aqui no caso, vai ser de 4 newtons também. Então, o bloco B, o 10 newton não é aplicado ao bloco B, o 10 newton é a força total. Então, se 6 newtons está no bloco A, falta quanto para fechar o 10? Falta 4, que é a força que está isolada no bloco B. O bloco B só recebe uma força lá, só a força de contato aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer a força de contato aqui, ó. Tanto do bloco B para o bloco A, como do bloco A para o bloco B. Tá? Então, analisando aqui, desenhando aqui as forças, eu posso colocar essa força aqui, a força é a mesma entre os blocos. Eu acabei de resolver ali. Na letra B, ele fala a intensidade da força que os blocos exercem um no outro. É a mesma, 4 newton. A força aqui é tipo ação e reação entre os blocos ali. É 4 newton para cada lado. Né? O bloco A, então, fica com 10 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda, que ele recebe do bloco B. E o bloco B só recebe a força de contato do bloco A, que é de 4 newtons. Então está representado no desenho aqui e está representado aqui também nesse desenho que eu fiz na letra C aqui. Somando as duas, 6 mais 4 tem que fechar a força total, que é de 10 newtons. Tudo bem? Alguma pergunta? Por agora, não. Não. Ó, isso aqui vai ficar aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, eu acho que hoje eu vou fazer diferente, fazer em outro formato aqui. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem o exercício aqui. Vamos fazer o seguinte, estou me dando tempo aqui, porque eu vou ter que fazer isso a semana que vem, que vocês vão voltar. Eu vou ter que ir fazendo isso em sala de aula, porque eu voltei agora já com as turmas de segundo ano, e eu estou tendo que fazer isso. Eu estou dando a aula, né? Isso aqui eu estou projetando no projetor, na sala, e aí tanto aparece para o pessoal que está em casa e para o pessoal que está lá no CEP. E aí eu estou dando essa mesma aula, conversando com os alunos que estão lá na sala e tal. Só que daí eu percebi que eu vou ter que mudar um pouco, eu vou ter que colocar, porque os alunos vão estar ali em sala, daí eles vão ter que estar desenvolvendo atividade em sala. E aí eu coloco no projetor, esse exercício fica lá no projetor.
E aí eu dou o tempo para o pessoal que está em casa e para o pessoal que está lá na escola para ir resolvendo, até chegar ao final da aula. Então eu vou ir fazendo assim. Daqui a pouco eu vou dar uns... Vamos fazer o seguinte. 25, agora 14h25. Beleza, pessoal? Vamos resolver ele aqui, então. Quanto que deu? Alguém fez aí? Quanto que é a força aí no exercício? 4 newton. 4, somar as massas, 5 mais 3, vezes a aceleração. Descobrir a aceleração, e aí depois aplicar, para descobrir a tração aí, aplicar a fama só com a massa do bloco de 5 kg. É 4 dividido por 8, não 8 dividido por 4. Vai dar 0,5 também, metros por segundo ao quadrado. Então, descobri a aceleração, mas não é isso. Eu preciso da aceleração para descobrir essa força de tração aí. É igual a massa vezes a aceleração. Então, a força de tração é a massa. A massa só do bloco que está sendo tracionado pelo fio. A massa só do bloco 5. Vezes a aceleração, que é 0,5. Força de tração é igual a 2,5 N. Os valores das massas A, B e C eu já coloquei aí no exercício. Adota G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que é esse G? O que é esse G aí? Aceleração gravitacional. É uma aceleração. É um A. Mas por que não colocou A, professor? É porque quando a aceleração é gravitacional, ao invés de colocar um A, que é a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, ele coloca G. Para o aluno entender que é a aceleração gravitacional aqui na Terra. Quanto que é aproximadamente? Está ali, professor. Está escrito, é 10. Pode ser que apareça quanto, às vezes? Menos 10. 10 está ali. Pode ser que apareça 9,8, porque não é bem 10. A aceleração gravitacional aqui na Terra. É 9,89, alguma coisa. Arredondos para 10 para ficar mais fácil para realizar o quê? Os cálculos. Mas então tá, mas para que será que eu vou precisar desse G, desse 10 metros por segundo ao quadrado aí? Porque eu vou ter que calcular o peso desse bloco que está pendurado aí. É ele, o motor. Como assim motor? Esse peso pendurado pode agir como um motor, acelerando todo esse sistema aí? Sim ou não? Se não tiver atrito, que nem lá em cima, não tem atrito nenhum. Ele vai puxar tudo isso aí. Então, ele é um motor? Sim. Professor, eu achei que motor era um motor de carro, ou um motor que tem ali no ventilador. Mas por que os dois são chamados de motor? Porque ele promove um movimento. Né? Porque ele promove um movimento. Ele movimenta. Motor, sistema motor, nós temos um sistema motor ou não? Um corpo humano possui um sistema motor, sim ou não? Sim. Nosso sistema motor coloca a gente em movimento? Sim. Aquilo ali coloca aquilo ali em movimento? Sim. Do carro coloca ele em movimento? Sim. Então, motor que move. Motor que move. Então, esse bloco pendurado pode ser chamado de motor? Esse bloco pendurado aqui pode ser chamado de motor, sim ou não? Sim. Sim. Ele é responsável pela força motora que vai mover a parada aí. Então, ele é um motor. Não sabia, professor, que um bloco pendurado poderia ser chamado de motor. Se ele movimentar alguma coisa assim. Ele pode ser chamado de motor. O peso dele eu já coloquei aqui, vai dar 10, mas eu quero explicar para vocês usando a segunda lei da termodinâmica, só que específica para peso, para força-peso, de um corpo que tem uma força-peso. Então, o específico a equação específica que vai aparecer é PM, ao invés de MA, que é de fama, como é o peso, é M o que aqui? G. Ao invés de MA, que é de fama, massa vezes aceleração, essa aceleração do peso é a aceleração gravitacional, então eu coloco MG. Mas esse G é uma aceleração.
E aí o que acontece? Eu vou calcular essa força, porque eu vou precisar dela para substituir na equação para descobrir a aceleração desse sistema aí. Eu vou calcular o peso, porque esse peso é a força do FR lá, da fama, para eu conseguir calcular a aceleração desse sistema aí. A aceleração do sistema é a primeira coisa que eu tenho que calcular, ela é importantíssima. Tanto que nesse exercício, a primeira pergunta que ele faz ali, ó, letra A, o que ele pede? A aceleração do corpo C. A aceleração do corpo C é a aceleração de tudo isso aí. A aceleração do corpo C é a aceleração de tudo isso aí. Porque ele está grudado com tudo, não está? Ele está puxando tudo. Então, a aceleração do bloco C é a aceleração do sistema. Eu vou até colocar aqui, ó, entre parênteses aqui, ó. Vocês vão colocar aí também. Sistema. E essa aceleração do corpo C é a aceleração do sistema. Porque o aluno poderia falar, não, a aceleração do corpo C é o 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Não. Porque ele tem que arrastar aqueles dois companheiros dele lá. Se ele estivesse sozinho ali, que não tivesse amarrado em ninguém, qual seria a aceleração do bloco C solto ali? 10 metros por segundo ao quadrado. Vou falar de novo. Se o bloco C não está... Se eu cortar esse bloco C, se eu cortar esse bloco C aqui, qual a aceleração desse bloco C? 10 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração gravitacional. Essa força-peso vai ser a minha força por fama. Tá? A massa dele é 1 kg, a aceleração gravitacional quanto que é? 10. Aí eu descubro o F para o meu fama. Porque o que eu quero? Eu quero descobrir a aceleração do sistema. Para a aceleração do sistema, eu preciso da força, que aqui no caso, 1 vezes 10 dá 10. Então, esse peso aqui é o motor, é o FR lá. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro de tudo, descobrir a força resultante. Para eu descobrir a aceleração, eu preciso aplicar aquela equação lá, da segunda lei de Newton. Seria FR igual a M vezes A. Eu preciso do FR. O FR não tinha nesse exercício. Nos outros aqui para cima, poderia ver aqui, ó. Eu tinha um 100 ali, que era um F. Aqui eu tinha um 4 newton ali, que era uma força. Nos outros exercícios eu tinha força, mas esse daqui eu não tenho. Ela está escondida. É esse peso aqui. Então, quando tiver um sistema, tiver um bloco pendurado, o FR é o peso desse bloco pendurado. Quer anotar aí? Sistema com um bloco suspenso. O bloco pendurado é no senso comum que a gente fala. Tecnicamente é um bloco suspenso. Em um sistema com um bloco suspenso, o peso desse bloco é a força. Então, aqui agora, o que acontece, pessoal? Para eu descobrir a aceleração do bloco C, que é a aceleração do sistema, eu coloco a força, que é o bloco suspenso, que é de 10 newton, e somo todas as massas. Essas massas, A, B e C, é 1 kg, 3 kg e 1 kg, certo? Vai ficar 10 igual 1 kg mais 3 kg mais 1 kg vezes a aceleração, que é fama. Então, estou somando as massas. Somando essas massas aqui, então, vai dar quanto? 10 igual 4 vezes A. Agora é quebrado. 4 vezes quanto que dá 10? Que negócio da balança lá. Que valor que eu coloco no lugar do A? Não é 5, pô? Igual. Quanto? Não é 5? Você colocou 4, mas ali tem 2, 1? É, muito bem, parabéns. Aí sim, hein? Até o cachorro pô aí, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. Vou contar pro play, cara, sou muito Deus. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do sistema. A aceleração do sistema é a aceleração do bloco C. Descobri a aceleração do bloco C. 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Vamos ver se alguém lembra da última aula. A letra B, ele quer saber a intensidade da força que o bloco B exerce em A. A intensidade da força que o bloco B exerce em A. Multiplico 3 pelo 2. Muito bem. Usa só a massa do 3 kg. É só o bloco de 3. O bloco de 3 é que está provocando a compressão, certo? Porque é ele que está ali na frente atrapalhando.
Então, o bloco A tem que encostar no bloco B e empurrar o bloco B. Então, o bloco B exerce uma força no bloco A. Então, eu tenho que aplicar Fama, a segunda lei de Newton, só com a massa do bloco B e a aceleração do sistema que eu acabei de encontrar aí. Multiplica por 2. Muito bem. É isso aí mesmo. Então, vamos separar as coisas aqui. O que eu estava calculando aqui? Aqui eu estava calculando a letra A. E agora eu vou calcular a letra B aqui. Vamos. A massa só com o bloco B vezes a aceleração do sistema. Vezes 2. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 6 o quê? Sobrenome do cara que se destaca e que monta essas 3 leis aí. Newton, N que é de Newton, N maiúsculo. Começar minha aula. O objetivo da aula de hoje é entender o plano inclinado. Vertical também, esse bloco pendurado aqui, a gente já viu até lá em sala, lá na sala, no momento presencial, se eu não me engano, que aqui existe um peso aqui, uma força-peso. A gente viu que, a segunda lei de Newton, um corpo submetido a uma força, ele pode obter uma aceleração. E a relação entre a massa desse corpo e a aceleração é a força peso desse objeto aqui. Então, esse objeto, ele exerce uma força, chamada força peso, sobre esse bloco aqui. Tem uma roldana aqui. Primeira coisa que eu tenho que identificar na leitura do enunciado do exercício, quando ele está se referindo a forças, eu tenho que perceber se existem atritos ou se não existem atritos. Aqui ele está falando que não existem atritos, nem aqui, nem o atrito com a roldana. Quando eu ler um exercício e está escrito sem atritos, significa que não existe atrito aqui entre o bloco A e o plano, não existem atritos aqui que possam influenciar, está muito bem livre tudo esse processo aqui. É impossível isso, mas para termos de cálculo e análise, bem provavelmente pode aparecer aí numa questão de vestibular ou de Enem, colocando a ideia de que o sistema é sem atrito. Tá? Não tem atrito nenhum aqui. O questionamento meu e do vestibular é o seguinte: pode esse bloco B aqui, com uma massa menor do que o bloco A, fazer esse bloco B descer e conseguir puxar um bloco A com uma massa maior do que o bloco B? Esse bloco B pode arrastar o bloco A, sendo a massa do bloco B menor que a massa do bloco A? Na minha opinião, acho que não, professor. Não. Alguém tem outra opinião? Não sei responder. Um aluno falou que não sabe responder. Beleza, não tem problema. Presta atenção que ao final dessa aula você vai ter que saber responder. Um aluno, o bloco B nunca consegue fazer o bloco A subir. Está equivocado. Ele pode fazer, sim. Eu já vou explicar isso. Mas a ideia aqui, as massas não interferem no sistema. Você não poderia responder isso, porque se as massas não interferem no sistema, e daí na frente está falando que a massa maior sempre é responsável pelo movimento, a segunda parte dessa frase aí, ela deixa ela incorreta. Porque você não pode afirmar, na primeira parte, as massas não interferem no sistema. Se elas não interferem, como é que eu vou falar que a massa maior sempre é responsável pelo movimento? Mas está errado, vai ter que refazer o conceito. 4 alunos. 28,6%. A massa do bloco B sempre deve ser maior que a do bloco A, para conseguir fazer o bloco A subir. Está equivocado também. Pode sim, e eu vou comentar sobre isso e vou explicar. 5 alunos, mesmo sendo a massa do bloco B menor, ele pode fazer o bloco A subir. Verdadeiro. Essa aqui é a alternativa verdadeira. E a gente vai lá para fazer uma análise agora da figura, para a gente entender isso daqui. Vamos supor que aqui tenha 1 metro de altura. Esse bloco aqui, o bloco A, está a 1 metro de altura. Para eu levar esse bloco daqui até aqui, nessa posição, em linha reta, eu preciso de um esforço para colocar do ponto 1 para o ponto 2, em linha reta. Se eu empurrar esse bloco aqui de baixo, pela rampa, até essa posição, se eu tiver que colocar esse bloco do chão até uma altura de 1 metro, e eu realizar esse deslocamento em linha reta aqui, tentando levantar esse bloco aqui, e usar um plano inclinado, se eu pedir para você levantar esse bloco aqui, 1 metro de altura, e você fazer por esse caminho, ou por esse caminho aqui, qual caminho vai ser mais fácil?
pelo caminho 3 ou pelo caminho 1 para colocar esse bloco nessa posição? Pelo 3. Pelo 3, por quê? Porque mesmo que seja a distância maior, o peso vai diminuir. Na verdade, o peso não diminui. O trabalho para eu colocar esse bloco isso. aí, o trabalho para eu colocar esse bloco aí, eu vou precisar de uma força menor pelo plano inclinado do que pela vertical. Se no plano inclinado, aqui na vertical, eu preciso de uma força 1 para elevar esse bloco, e aqui na horizontal eu preciso de uma força 2 para elevar esse bloco, e a força 2 é menor do que a força 1, significa que esse bloco aqui, ele pode conseguir arrastar esse bloco aqui, sendo que o peso desse bloco B menor que a força peso do bloco A. E eu consigo fazer o bloco A subir, sendo que a massa do bloco A é menor. No plano inclinado, eu tenho uma força tangenciando o plano, que eu vou chamar peso tangencial. Depois eu vou denominar isso aí certinho. Eu vou ter uma força aqui que eu vou chamar de peso normal. A gente já viu a força normal. Ela forma um ângulo de quantos graus aqui? De 90 graus com a superfície. Aqui, eu tenho sempre o peso do objeto para baixo em linha reta. E aí aqui, eu vou ter uma tração, uma força de tração. Para isso, eu vou ter as equações para calcular. O peso tangencial vai ser o peso vezes o seno desse ângulo aí de inclinação. E esse peso normal vai ser o peso vezes cosseno desse ângulo aí. Se eu descobrir qual é o valor desse PT e fazer uma análise com o peso do bloco B, eu consigo determinar se ele vai subir ou se ele vai descer nesse sistema aí. O bloco A vai subir ou vai descer. Se esse PT é menor que o peso de B, o peso de B vence. E esse sistema desce e eu consigo puxar o bloco A. Calculei o PT, eu vou descobrir. Ah, mas o peso de B? O peso de B eu também tenho que calcular. O peso de B é a fórmula. Peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. E o PT? O PT eu vou calcular com essa equação aqui. Vamos supor que a massa do bloco B seja de 2 kg e a massa do bloco A seja de 3 kg. Percebo que a massa do bloco A, do bloco B, é menor que a massa do bloco A. Bom, vamos calcular primeiro que força que exerce o bloco B. O bloco B, para eu descobrir a força, peso, é a massa desse bloco, 2 kg, e vamos supor que é aqui na Terra. Aqui na Terra a aceleração gravitacional é quanto, aproximadamente? 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então o peso do bloco B vai ser quanto? 20 newtons. Eu descobri que tem uma força, peso de 20 newtons puxando aqui do lado do bloco B. O que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o PT agora. Qual que é o valor do PT? Quanto vai ser o peso do bloco A? É a massa 3 vezes 10. Quanto vai dar? 30 newtons. É o peso do bloco A, não é o PT. Quanto que é o peso do bloco A? 30. Ó, 30. Mas eu tenho que multiplicar pelo seno de 30 graus. Alguém sabe quanto é o seno de 30 graus? 0,5? Muito bem. 30 vezes 0,5 vezes a metade, dá quanto? 15. 15. Então o PT é 15 newtons. Agora, apagando tudo e mostrando isso para vocês, o que você acha que vai acontecer nesse sistema? O bloco B vai puxar o bloco A, né, professor? Exatamente. Sem atrito, eu vou colocar massas aqui e vou pedir a aceleração dos sistemas. 10 kg aqui e 20 kg aqui. Eu tenho que calcular as forças. A força que puxa, eu tentei deixar o mais claro possível na última aula, que a força que puxa aqui não é o peso do bloco A. Porque esse peso do bloco A aí, ele é minimizado no plano, né? Poderia ser que eu não conseguisse levantar 20 kg, né? Mas se eu empurrasse por um plano, eu conseguisse levar esse 20 kg aqui em cima. Então, dependendo da inclinação do plano, é a facilidade de eu empurrar um objeto pelo plano ou não. Então, quanto menor for esse ângulo aí, de 30 graus, for menor, ainda eu consigo empurrar mais de boa esse bloco pelo plano. Se eu aumentar esse ângulo, colocar para 45 esse ângulo, eu estou deixando uma subida mais forte, para eu empurrar esse bloco
é cada vez mais difícil. Então, esse ângulo aí vai importar. E o que esse ângulo aí, por que eu vou usar esse ângulo? Para calcular quem? O PT. Então, eu vou analisar o PT, quanto que dá, com o peso do bloco B. Porque o que acontece aí? O PT está puxando para lá e o peso de B está puxando para cá. O maior vence. E se der igual o valor, o que vai acontecer? Se o valor de PT for igual ao peso de B, ele vai igualar. E aí o que acontece? Dá zero. Não se movimenta. É a mesma coisa que um aluno empurrando a carteira de lá para cá, né? Para a esquerda, e outro aluno empurrando para a direita. E os dois têm a mesma força. Os dois estão aplicando força sobre a mesa. Mas a mesa vai se movimentar? Não, porque as forças são iguais. Então, se forem iguais as forças, a resultante vai dar zero, porque uma menos a outra dá zero. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular o peso de A e o peso de B. Quanto que é o peso de B? Só por lógica que a gente já vem conversando. Se a massa é 10, o peso é quanto? É vezes a aceleração gravitacional aqui na Terra. Quanto que a gente usa aqui na Terra? É bem fácil, é só aumentar um zero. É vezes 10 aqui na Terra. A aceleração gravitacional aqui na Terra é 10. Daí vai ficar 100 newtons. E o peso de A, então, se é 20, o peso de A vai dar quanto? 200. Só que ali daquele lado não é o peso de A que vai puxar o bloco. É aquela componente PT. Componente PT, na última aula, eu apresentei a equação e já calculei um PT lá. PT igual a P vezes o quê? Seno do ângulo. Então, vamos calcular o PT ali no plano inclinado. Então, aquele bloco que está no plano inclinado, que é o A. Quanto que é o peso de A? 200. Tá? Esse é o peso de A. Quanto que é o peso de A? 200. Vezes seno de 30 graus. A gente viu na última aula. Quanto que é o seno de 30 graus? 0,5. Então, o PT vai ficar 200 vezes 0,5. Quanto que é 200 vezes 0,5? 100. 200 vezes a metade. 200 vezes a metade é 100. O que aconteceu, então? Então, é assim, a força que está puxando aqui, no plano aqui, é esse PT. Esse PT deu 200. Não, deu 100. Acabei de calcular. PT 100 newton. Então, o que acontece? Tem 100 puxando para o lado do bloco A e 100 puxando para o lado do bloco B. O que vai acontecer com isso? Se eu for fazer o FR lá, FR igual M mais M vezes A. Eu ia fazer isso para ver a aceleração dos blocos. No lugar do FR, o que eu ia colocar? Eu ia colocar 100 que puxa para um lado menos 100 que puxa para o outro. São duas forças. Uma puxando para um lado e outra para o outro. As massas é 10 kg e 20 kg. Para descobrir a aceleração do sistema. 10 menos 100 é 100 menos 100 dá quanto? 0. E aí 20 mais 10 dá 30A. E aí o que vai acontecer com isso? Eu vou isolar o A, vai ficar 0 dividido por 30. 0 dividido por qualquer número dá quanto? 0. Então está comprovado que se eu colocar aqui nesse sistema, com 30 graus de inclinação, não tem atrito, eu colocar um bloco pendurado e o outro dobro da massa dele, mesmo sendo o dobro da massa, ele não consegue puxar. Não se movimenta um sistema nesse formato. É muito comum aparecer no vestibular, porque o aluno ele teria
uma certa resistência de falar que não vai se movimentar, olhando para o desenho. Porque se eu apresentasse daqui, não tivesse explicado para vocês, vocês iam escolher uma alternativa que isso ia ficar parado? Muito difícil. Muito difícil. Porque você ia olhar, nossa, tem 20 quilogramas lá do lado, 10 quilogramas no outro. Então, aquele 20 quilogramas vai conseguir puxar o 10. Certeza. Só que no plano inclinado ele perde a força. Quanto menor a inclinação, ele perde mais a força ainda para descer. Quanto mais inclinado, mais ele ganha essa força, mais ele desce com velocidade. Então, é muito comum eu colocar no Enem do vestibular um sistema desse, falando que não tem atrito, que ele vai largar esse sistema aí e ele quer saber se vai acelerar para o lado de A, se vai acelerar para o lado de B, se vai ficar em repouso. E aí a resposta nesse caso seria ficar em repouso. Vou colocar 40 aqui, porque daí se eu colocar 40 vai dar aceleração. Tem atrito? 40, 10, o ângulo de 30. Bom, você segue esses passos aí e agora vai dar um valor de aceleração. O peso do bloco A é 400. O peso do bloco B é 100. Vamos calcular o PT. O PT igual ao P, o P do bloco A. Ele está no plano. Vezes o seno de 60. Seno de 30. Peso do bloco A é 400 agora. Vezes 0,5. 400 vezes 0,5 vai dar 200. Então, lá no PT agora, aqui, ó, é 200. Agora não vai dar zero, porque vai ser 200 menos 100. 200 puxa para o lado do bloco A e 100 puxa para o lado do bloco B. Então, tem que ir para o FR. Isso aqui. Os máximos poderiam ter deixado. Mas enfim, para não confundir. Quem que é a força maior? O 400, que é o PT, menos 100, que é o peso do bloco B, puxando para o outro lado. As massas. 40 mais 10. Peso da aceleração. Não, mas aqui... Não, peraí, deu 200, né? O PT deu 200, né? Coloquei 400 lá? Não, 200. Tá certo. O PT deu 200. 200 menos 100. 200 menos 100 é 100. 40 mais 10 aqui dá 50. Ah, agora vai passar dividindo. 100 dividido por 50. Quanto que dá? 2. Aceleração igual a 2 metros por segundo